Eu sou branco, estou com um boné preto com logotipo dourado no meio, uso óculos de armação preta com fio de nylon embaixo das lentes, uso bigode e barba preta escura curta, estou com uma camisa com gola que tem listras nas cores cinza e branca, com o número 6 do lado direito e um logotipo dourado do lado esquerdo. Estou andando em um campo enquanto olho para o meu celular e a grama está causticada pelo sol. Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou responder a pergunta de um inscrito que me indagou: por que você acha que pessoas como Pablo Marçal fazem tanto sucesso, sendo que elas me parecem tão desonestas? Eu confesso que eu também tenho surpresa quando eu vejo esse tipo de coisa. Pessoas que usam a mentira como um instrumento de trabalho, como seu meio de vida, e conseguem realmente muitos seguidores, conseguem muito respeito, conseguem uma base muito grande, inclusive para se eleger a determinados cargos políticos. Embora o Pablo tenha sido derrotado logo no primeiro turno, mas ele era um forte candidato, ele tinha muitas pessoas que o apoiavam entusiasticamente. E ele não ganhou por alguns erros estratégicos, ele acabou metendo os pés pelas mãos, cometeu algumas gafes que realmente foram imperdoáveis. Mas poderíamos citar tantos outros, não é? Líderes religiosos, inclusive. O Pablo não é propriamente um líder religioso, mas ele é um homem religioso. Ele se apresenta como alguém que entende muito da Bíblia, que tem uma versão do cristianismo muito peculiar, que não é exatamente o evangelicalismo, embora ele tenha conseguido muitos adeptos do meio evangélico. Eu entendo, pessoal, que o sucesso dessas pessoas se deve, em primeiro lugar, pelo carisma, em segundo lugar, pela sua oratória, e em terceiro lugar, talvez o mais importante, seja o modo como essas pessoas conseguem tocar no sentimento dos outros. Essas pessoas têm um dom muito grande de, com as suas palavras, com os seus gestos, com o seu tom de voz, motivar as pessoas. Aquela pessoa que muitas vezes está desesperançada, está sem dinheiro, está descrente da vida, aquela pessoa que tem vontade de largar tudo, ou mesmo a pessoa que nem está em uma crise existencial, mas ela quer algo melhor, ela quer mudar a vida dela, ela quer uma renovação em qualquer sentido que seja. E ela vai ouvir o Pablo Marçal e ele injeta palavras de ânimo nessa pessoa, ele faz a pessoa acreditar que ela pode conquistar muito mais daquilo que imagina. E o próprio Pablo começa a contar histórias nesse sentido de pessoas que ele conhece, ou histórias dele mesmo, da sua vida pessoal, de coisas incríveis, inimagináveis que ele conseguiu realizar. Inclusive, com esse marketing, o Pablo foi desmascarado, não é? Há pouco tempo foi divulgado aí que ele estava inventando um monte de lorotas, a exemplo daquela história do helicóptero, que ele estava dentro do helicóptero e ele começou a ouvir que o motor estava falhando e o próprio piloto não havia reparado nisso. Aí ele chegou lá para o piloto, né, contou para o piloto que o helicóptero estava morrendo e falou: ó, qualquer coisa conta comigo aí, né? É óbvio que isso é mentira, pessoal. E tantas outras histórias que são impossíveis de serem verdade. E ele mesmo acabou assumindo em uma entrevista para a Rede Record que aquilo era apenas um marketing, era uma forma de chamar a atenção. Estou deixando o link aí na descrição do vídeo. Sendo assim, nós deveríamos pensar, mas o próprio cara assume que é um mentiroso, o próprio cara assume que está enganando as pessoas e mesmo assim ele continua sendo admirado, ele continua sendo seguido? Pois é. Eu entendo, pessoal, que nós temos uma cultura aqui no Brasil de admirar esse tipo de gente, sabe? Nós temos uma cultura de olhar para esse tipo de pessoa como alguém invejável, como uma pessoa modelar, porque querendo ou não, o cara é muito bom naquilo que faz. Sendo ético ou não, o fato é que ele conseguiu muito dinheiro com essas táticas, que nem são de coaching. Na verdade, o coaching é uma coisa muito séria, é uma coisa muito boa, né? O que o Pablo faz não é coaching. Se ele já foi coaching um dia, ele deixou de ser. O Pablo é um palestrante motivacional,
O Pablo é qualquer coisa, menos um coach. Isso que ele faz realmente não é um acompanhamento para ajudar a pessoa a superar os seus problemas, não. Mas seja como for, o Pablo tem um dom muito grande de convencer as pessoas, de fazê-las acreditar naquilo que ele quer. Mesmo que depois ele assuma que aquela história era mentirosa, mas as pessoas continuam admirando. Puxa, como esse cara consegue convencer as pessoas, como esse cara fala aquilo que ele quer sem medo, sem ficar vermelho, não é? Inclusive, durante a própria corrida eleitoral, ele fez aquela mentira também, com respeito ao José Luiz da Atena, acusando de ter cometido um ato indevido com uma mulher, de ter cometido ali uma atitude abusiva, naquele sentido bem íntimo mesmo. E o José Luiz da Atena reagiu exatamente como o Pablo previa. Ele o agrediu, né? Ou tentou agredi-lo, ele mandou a cadeirada. E o Pablo reagiu como? Né? Esse foi talvez o maior erro dele, que fez ele se queimar. Ele fez um teatro, fez de conta que estava mal, que precisava de hospitalização. Depois ele assumiu que não, que ele estava ótimo, ele poderia sair correndo em direção ao hospital, nem precisava de ambulância, nem de respirador, como aconteceu, né? Ele e os assessores fizeram ali uma encenação depois dentro da ambulância, como se ele estivesse precisando de aparelho de respiração. Mas independente disso, é óbvio que o cara é muito performático, né? E o cara é, além disso, muito carismático. Ele é aquela pessoa que mesmo depois de mentir tanto, de enganar tanto, ele olha no seu rosto e fala com você como se fosse um irmão mais velho te dando um bom conselho, como se fosse o seu pai querendo te ajudar, né? E com isso as pessoas se sentem, querendo ou não, acolhidas. Não é assim? Mesmo que você saiba que o seu pai, que a sua mãe, que o seu irmão mais velho mentiram para você, quiseram te enganar, nem por isso você vai virar a cara para eles, via de regra. E eu estou lembrando também do pregador Miguel Oliveira. Ele viralizou quando tinha 14. Ele também segue a mesma linha do Marçal. O Miguel Oliveira viralizou com as suas mentiras, quando ele dizia, por exemplo, que nasceu sem tímpanos, sem cordas vocais, e milagrosamente ele começou a falar e ouvir de um dia para o outro. Ora, ninguém engoliu essa. Aí depois ele assumiu que não foi bem assim. Na verdade, ele teria nascido com problemas de audição, que depois se resolveram, sabe? Ele não falava muito bem, ele não tinha uma boa dicção, mas aí com 3 anos ele começou a falar fluentemente. E quem disse que ele se queimou por causa disso? Não. Ele continua ativo, vivo, operante e ganhando muito dinheiro com as suas pregações, porque quando ele vai aos cultos é levantada a oferta e as pessoas dão dinheiro para ele, né? E mesmo que não deem dinheiro, os cultos que ele participa são filmados, as pessoas que estão ali, todas elas são filmadas, querendo ou não, e depois isso vai para as redes sociais. E ali ele vai engajando, né? Muita gente sabe que ele é mentiroso, não tem nenhuma admiração por ele, mas muitas outras pessoas admiram sim e acham que ele é um profeta, né? Inclusive pessoas com nível superior, que eu sei. Isso é impressionante, eu fico também chocado com esse tipo de coisa. Mas é como eu falei, pessoal, as pessoas querem acreditar em alguém, elas querem acreditar em alguma coisa extraordinária. Elas querem alguém que olha assim, ó, com o olho esbugalhado, falando sério, falando a maior lorota do mundo, mas com um tom de sinceridade, injetando na pessoa aquela ideia que ela gosta de acreditar, mesmo que no fundo ela saiba que aquilo é falso, mesmo que no fundo ela saiba que aquilo é mentira. Essa é a minha hipótese. Pessoal, por hoje era isso, até a próxima.